Irmãos, o texto da mensagem de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo de número 28, versos 1 a 10. Mateus 28, versos 1 a 10. Eu convido você a prestar atenção na leitura da palavra de Deus, com fé, que esta é a verdade. Diz assim a palavra do nosso Deus: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Que Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Depois de Cristo ter sido traído covardemente, interrogado desonestamente, ter sido condenado injustamente, punido cruelmente e desamparado na cruz, ele foi sepultado. Em seu sepultamento, nenhum de seus discípulos estavam. Inclusive, foi necessário que um líder religioso que seguia Cristo Jesus, chamado José, preparasse o corpo dele para o sepultamento. E então, Jesus Cristo estava ali, no sepulcro, na tumba, no túmulo. E lá, Cristo Jesus passou o sábado. E graças a Deus, a narrativa não terminou aí. A narrativa do Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos, Lucas e João, continuou e nos informa que Jesus ressuscitou gloriosamente. Por isso, em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é a respeito da majestade da vitória divina. Vejam novamente os versos 1 a 4. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Aqui era a alvorada, o romper da manhã do primeiro dia da semana, que estava inclusive inaugurando o dia da adoração cristã. Quando então, a partir dali, os cristãos se reuniriam todo o primeiro dia da semana para engrandecer o Cristo ressurreto, para louvar o seu Redentor, não mais aos sábados, mas aos domingos. E ali, na manhã do domingo, na manhã do primeiro dia da semana, estava um grupo de mulheres.
O evangelista Mateus cita Maria Madalena e outra Maria, que é identificada anteriormente como mãe de Tiago e de José. Mas se a gente adicionar o relato de outros evangelistas, nós podemos saber que Salomé e Joana, outras seguidoras fiéis de Cristo, também estavam lá. E também podemos pensar que outras mulheres estavam lá também. Afinal, um grupo de mulheres foi que continuou até o fim da morte de Cristo ali diante da cruz. Seus discípulos fugiram, se esconderam. Elas permaneceram. E o que nós vemos aqui é que elas estavam participando de uma jornada motivada por uma lealdade e por uma fé em Cristo Jesus e nas palavras dele. Elas sabiam que não podia ser o fim. Ao mesmo tempo, elas estavam como que com os olhos cobertos ou a mente coberta e ainda não se lembravam de todas as palavras de Cristo acerca da ressurreição. Portanto, elas prepararam o ritual do sepultamento. E estavam indo para lá para cumprir com esse ritual, levando aromas, para preparar o corpo de Cristo Jesus. E é interessante pensar que, embora elas estivessem indo para cumprir com um ritual de um corpo morto, enquanto elas caminhavam até o sepulcro de Cristo, o evangelista Marcos, ele registra que elas conversavam entre si dizendo: quem será que vai remover aquela pedra pesada para que a gente consiga entrar no túmulo? Vejam, elas tinham fé. Elas estavam entristecidas. Elas estavam abaladas. Algum nível de desânimo havia acometido o coração delas. Mas elas tinham fé. E mesmo sem saber quem abriria o túmulo, elas estavam indo para lá cumprir com aquilo que elas tinham de fazer. E quando elas chegaram lá, a resposta para a pergunta delas, quem vai abrir o túmulo, aconteceu. Elas viram um grande terremoto, um violento terremoto que sacudiu o local, porque um anjo, um mensageiro celestial desceu. E ele tirou com facilidade aquela pedra, sentou-se sobre ela, e esse acontecimento nos lembra de algo muito importante nas Escrituras. Terremotos, frequentemente, sinalizam uma ação redentora de Deus. Saibam disso. Quando vocês lerem as Escrituras e virem algum terremoto, com frequência, terremotos sinalizam uma ação redentora de Deus. Foi assim no Monte Sinai. O monte tremeu quando o Senhor desceu sobre aquele monte. Foi assim quando Elias conversava com Deus após ter sido ameaçado por Jezabel. Rochas se quebraram ali. Foi assim no momento da morte de Cristo. Rochas se partiram, sepulcros se abriram. Eventos sobrenaturais acontecem quando Deus está agindo com redenção. E aqui, o terremoto acontece, como eu disse, porque um anjo desceu, e a gente vê no texto que o seu rosto brilhava, suas vestes resplandeciam, e a imagem desse anjo causa um impacto imediato sobre aqueles soldados. Vejam, líderes religiosos judeus haviam pensado o seguinte: é possível que os seguidores de Cristo tenham a seguinte ideia: vamos lá, roubar o corpo de Cristo e dizer que ele ressuscitou. Então, o que esses líderes fizeram? Eles foram até Pilatos. Os evangelhos registram que eles pediram uma guarda de soldados para Pilatos, que foi concedida.
Então eles colocaram essa guarda de soldados lá, que, como nós vimos no texto, não durou muito tempo. Assim que aquele anjo desceu, e seu rosto brilhava, suas vestes resplandeciam, o texto diz que aqueles soldados caíram como mortos, como que desmaiados. E um detalhe curioso nesse texto é que Mateus usa a mesma palavra para falar do terremoto, ou seja, do local tremendo, e da própria tremedeira dos soldados. Eles sentiram tanto medo, que é como se tivesse acontecendo um terremoto dentro deles. Eles caíram como se estivessem mortos. Certamente você já assistiu algum filme, algum desenho, anime, onde o personagem mais forte numa batalha se vira para o outro e diz o seguinte: é só isso? Você só tem esse poder? É só disso que você é capaz? Vejam, a estratégia, os recursos, o poder e a força daqueles líderes religiosos e daqueles soldados não se mostraram nada suficientes diante de Deus. Bastou um mensageiro, um enviado, um anjo do Senhor para acabar com eles, para fazê-los caírem como se estivessem mortos. Então, atenção. De modo breve, sucinto e objetivo, Mateus nos apresenta aqui nessa narrativa o terror, o pavor que haverá sobre todos os rebeldes e sobre todos os que não creem em Cristo quando Ele voltar. Esse relato dos soldados caindo como mortos é um vislumbre, é uma pequena amostra do que vai acontecer com os rebeldes quando Cristo voltar. Do que vai acontecer com todos aqueles que se mantêm incrédulos quanto à ressurreição de Cristo. E eu digo para vocês, se um anjo já causa tanto temor, o que o Cristo glorioso poderá fazer? A Bíblia nos diz. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Um anjo desceu, abriu o túmulo e já fez com que soldados desmaiassem. Quando Cristo voltar com sua legião de anjos, não será somente pessoas que vão desmaiar, mas na verdade os rebeldes sofrerão penalidade de eterna destruição. Essa narrativa é um vislumbre, é uma pequena amostra. Ouçam, inclusive, o relato do apóstolo João em Apocalipse, quando ele diz o seguinte: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. Vejam, um terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Meus irmãos, os incrédulos,
os rebeldes, os que não professam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando Cristo voltar, vão preferir que uma rocha caia sobre a cabeça deles, que uma montanha caia sobre a cabeça deles, do que enfrentar a ira de Deus. Porque eles sabem que não vai ser apenas um desmaio, vai ser uma penalidade de eterna destruição. O julgamento final que o próprio Cristo fala, também consolida essa realidade. Quando ele diz, chamando os rebeldes e dizendo, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eles não fizeram o que agradava a Deus. Meus irmãos, essa condenação não é meramente física. A condenação para os que se mantiverem incrédulos até a volta de Cristo, não acreditando em sua ressurreição, será para sempre. Mas o texto continua. Vejam o que está dito nos versos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Meus irmãos, de um lado, nós temos soldados desmaiados, representando os rebeldes e os incrédulos. Do outro lado, como nós vemos nesse texto, temos um grupo de seguidoras fiéis, a quem, graciosamente, o Senhor, por meio do seu anjo, diz, não tenham medo. O anjo traz aqui uma advertência misericordiosa, graciosa, bondosa. Ele lembra de que a ressurreição não deveria ser uma surpresa. Elas não deveriam temer, não deveriam estar com medo. Na verdade, aquilo não deveria surpreendê-las. E nós vemos isso nas Escrituras. Jesus, ele já havia predito sua morte, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Nesse texto de Mateus 16 e nesse texto de Mateus 17. Ele já havia dito para os seus seguidores, é necessário que eu sofra, que eu morra, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. O que deveria estar no coração de cada seguidor fiel? É hoje. Hoje é o grande dia. Hoje será possível ver novamente o meu Redentor. Mas, infelizmente, a fé daqueles seguidores estava abalada. Dos discípulos, porque estavam escondidos. Das mulheres, porque estavam como que temendo, como que se amedrontando. Vejam, irmãos, a nossa fé também pode ser abalada. Haverá momentos também em que vamos desanimar, vamos perder de vista as promessas de Cristo Jesus. Quando isso acontecer, precisamos ouvir a voz de Deus. Não tenham medo. E com compaixão, o anjo lembra aquelas mulheres do que Jesus já havia dito, para que elas não ficassem atemorizadas como os soldados ficaram, para que elas não se rendessem ao medo como os soldados se renderam. Aos incrédulos, pavor. Aos filhos de Deus, não tenham medo. É isso que está registrado em Lucas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida,
porque a redenção de vocês se aproxima. A todo o que crê, a certeza da ressurreição não causa pavor. Na verdade, garante a nossa redenção. Garante ficarmos de cabeça erguida, nos reanimarmos, sermos vivificados por Cristo Jesus. Porque a ressurreição de Cristo é um prenúncio e uma garantia da vida eterna. Afinal, Cristo Jesus, Ele vai vir como sendo a primícia dos que dormem. O seu Espírito Santo vai nos vivificar esse nosso corpo mortal. E Cristo, enquanto o aguardamos, vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Vocês percebem a majestade da vitória divina? Soldados e líderes religiosos não foram capazes de segurar Cristo no túmulo. E ao se apavorarem, eles nos deram uma pequena amostra do que acontecerá com todo o incrédulo quando Cristo voltar. Por outro lado, aos seguidores de Cristo, há a seguinte advertência bondosa e amorosa: não tenham medo. Nesses versos, nós temos duas lições. A primeira delas é: arrependam-se. Vocês que ainda não professam Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, ainda não acreditam que por conta de sua ressurreição, você tem garantia de vida eterna, você não mais precisa viver desanimado, desesperado e abatido, porque Cristo garante a vida eterna para você. Arrependa-se de seus pecados e desfrute das promessas gloriosas da vitória de Cristo Jesus. E aos que já professam sua fé em Cristo, a lição é: tenham esperança. Eu sei que, assim como aquelas mulheres, assim como aqueles discípulos tiveram sua fé abalada, por vezes nós temos a nossa fé abalada. Enquanto eles perderam de vista que Jesus de fato ressuscitaria, por vezes nós perdemos de vista que Jesus de fato voltará. E essa é uma promessa dele. E se ele cumpriu todas as suas promessas até aqui, é certo que ele cumprirá essa última promessa. Voltará e reinaremos com ele durante toda a eternidade. Portanto, tenham esperança. Reanimem-se. Não tenham medo. Fiquem firmes. Mas então, meus irmãos, o que fazer diante da majestosa vitória divina? O que Deus requer de nós quando entendemos que Cristo de fato ressuscitou, cremos nisso, somos alvos das promessas da ressurreição de Cristo? O que fazer? Devemos proclamar a mensagem que transforma. Vejam o que está dito nos versos 7 a 10. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Durante toda essa narrativa, onde nós vemos esse grupo de mulheres indo ao sepulcro, tendo esse diálogo com o anjo e com Jesus,
nós temos uma pergunta, uma dúvida. Onde estavam os discípulos? Cadê Pedro? Cadê Tomé? João, onde está? A Bíblia diz que eles estavam trancados dentro da casa, com medo dos judeus. Então, aquelas mulheres recebem uma missão. Recebem a missão de contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Vejam, meus irmãos, nós também temos essa missão hoje. Quantos são aqueles nossos irmãos, aquelas pessoas que conhecem a Cristo, sabem das promessas de Deus, mas estão escondidas, abatidas, com medo, sem esperança? Deus hoje olha para nós por meio dessa palavra e diz: vão apressadamente e falem com essas pessoas da ressurreição de Cristo, assim como aquelas mulheres deveriam falar. E como elas saíram dali para falar aos discípulos? Elas experimentaram um misto de sentimentos. Elas não sabiam se deviam rir ou chorar, se enquanto pulavam de felicidade ainda tremeriam por aquela visão celestial. Mas uma coisa é verdade: elas estavam com medo e alegria, mas o sentimento de alegria era maior que o medo. O evangelista diz que elas foram tomadas de grande medo, ou melhor, de medo, porém de grande alegria. Ou seja, meus irmãos, quando cremos na ressurreição de Cristo, quando estamos firmes em nosso Redentor, podemos até ter medo por vezes, mas a alegria na ressurreição sempre vai superar o medo. A esperança sempre sairá vitoriosa. E então elas se encontram com Cristo Jesus, e aquela notícia do anjo se torna em evidência. E uma vez vendo Cristo Jesus, não resta outra atitude a não ser adorá-lo. E Cristo Jesus repete aquela comissão: vão, falem aos discípulos que eu ressurgi, e eu vou me encontrar com eles. Mas há um detalhe importante aqui nesses versos. Como que Jesus se refere aos discípulos? Ele os chama de covardes? De traidores? Não. Ele diz: falem aos meus irmãos. Jesus Cristo, com grande compaixão, com grande graça, com grande misericórdia, Ele diz àquelas mulheres que também tiveram por um tempo sua fé abalada, que também tiveram por um tempo seus olhos encobertos às promessas de ressurreição de Cristo. Ele diz: falem com os meus irmãos, anunciem a eles que eu ressuscitei. É por isso que o autor aos Hebreus ele diz que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Essa mensagem, meus irmãos, transforma pecadores em filhos de Deus, transforma medo em alegria, transforma dor em esperança. E essa mensagem, se cremos na ressurreição, é a que vamos levar aquelas pessoas que estão sem esperança, que estão abatidas, que estão escondidas, que estão com medo, que estão com sua fé abalada, que não acreditam em Cristo, que estão sem Deus no mundo. E algumas formas de anunciar essa mensagem que transforma é, portanto, falando: Jesus Cristo ressuscitou. É também congregando,
Porque todos os domingos nós anunciamos a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. É orando, é lendo a palavra, é evangelizando, é proclamando a mensagem da majestosa vitória de Cristo Jesus na cruz. Meus irmãos, hoje, quando pudemos ver o registro a respeito da ressurreição de Cristo, nós vimos uma pequena amostra do que acontecerá com os incrédulos quando Cristo voltar, mas também do que acontecerá com todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus quando Ele voltar. Viveremos eternamente com Ele. E a certeza da volta dEle deve nos estimular, nos fortalecer e nos vivificar na proclamação dessa mensagem que transforma o medo em alegria. Eu convido você a fechar seus olhos e consagrar sua vida ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo que Ele fortaleça você, Ele o ajude, a fim de que ou você se arrependa do fato de até aqui ser um incrédulo, alguém que não acredita na ressurreição, alguém que não vive como quem acredita na ressurreição. Ou você pode também pedir perdão pelas vezes que você se entrega ao desânimo, ao medo, ao abatimento, e se esconde, e não consegue ver e se lembrar das promessas de Cristo. Ore ao Senhor, consagrando sua vida nesse momento.